Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas de Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro. Hoje quem vai falar para a gente mais uma vez é a doutora Carolina Von Sucro, médica intensivista, horizontal lá do nosso CTI e preceptora dos meninos. Também coordenadora do CTI lá do Hospital Regional de Betim há algum tempo. Vai nos prestigiar aí mais uma vez com a nossa aula. Peço aos nossos residentes que deixem os vídeos abertos, áudios fechados. Ao final, a gente finaliza a gravação para a gente trocar experiência e tirar dúvidas. Carol, mais uma vez, obrigado, né? Essa aula aí caiu de presente para você, tirando férias a semana que vem, já fechando com chave de ouro no primeiro semestre. Obrigado, viu, Carol? Nada, valeu, Luiz. Então, gente, eu vou apresentar a síndrome de lise tumoral. É, Todo mundo sabe que não sou hemato, né? Mas a gente vai tentar focar na parte da emergência, a gente fazer um diagnóstico aí, porque a prevenção é o que vai salvar o paciente. Então, o Luiz já me apresentou, sou Carolina Von Sucro, médica intensivista do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Os objetivos da aula de hoje são compreender a fisiopatologia da doença, identificar o paciente de risco, reconhecer os critérios de diagnóstico e se atualizar com relação à prevenção e o manejo, tudo baseado em evidência. A doença foi descrita pela primeira vez em pacientes com leucemia crônica por Bednar e Polchak. A síndrome de lise tumoral é uma emergência médica associada à oncologia, resultante da degradação rápida de células neoplásicas, geralmente após a iniciação da terapia citotóxica, embora também possa ocorrer espontaneamente. A liberação maciça de conteúdo intracelular no plasma vai levar às complicações metabólicas potencialmente fatais. Eu vou falar da fisiopatologia, mas eu coloquei um desenho também para ficar mais fácil de entender. Então, ela vai ser causada pela liberação de ácidos nucleicos, proteínas e metabólitos intracelulares das células tumorais na corrente sanguínea, que vai superar os mecanismos normais de controle homeostático e vai liberar diretamente e levar diretamente a hiperuricemia, hiperfosfatemia e consequente hipocalcemia secundária, hiperpotassemia com lesão renal aguda, que é a principal causa de morte e mortalidade, né? Então, aqui, né, eu mostro o desenho, né, da lise das células cancerosas, levando à hipercalemia, que pode levar a alterações no eletro, como arritmias, além de parestesias, fraquezas e mialgias. A hiperfosfatemia, né, no caso da hiperfosfatemia, ela tem origem, então, dentro da célula. O fosfato vai se ligar ao cálcio, ocasionando a hipocalcemia secundária, que vai formar cristais de fosfato de cálcio que vão precipitar em vasos e túbulos, levando à lesão renal. E aí a hipocalcemia também, ela é alterações de eletros e arritmias, além de tetania, que é o principal sintoma, além de parestesia, câimbras musculares. A disfunção renal, né, causada também pelo excesso de ácido úrico, né, que é causada pela quebra dos ácidos nucleicos. Aqui eu coloquei aonde que cada medicação vai atuar, né, tentando evitar, diminuir, né, a quantidade de ácido úrico, que também vai levar à lesão renal. Aqui eu tenho, né, etiologia, os fatores de risco, eu vou falar deles mais separados, de uma maneira um pouco melhor para ver, na hora que a gente for estratificar o paciente, né? Então, os fatores que podem aumentar o risco de desenvolver são os tipos de neoplasia com alta taxa de proliferação, por exemplo, como o linfoma de Burkitt, a leucemia linfoblástica aguda, LLA, né, além de alta carga tumoral e ou alta taxa de crescimento, hiperleucocitose, ter já ter uma disfunção renal prévia, uma redução do débito urinário, um LDH elevado, uma quimioterapia que é altamente efetiva, idade avançada, além do uso prévio de substâncias que aumentam os níveis de ácido úrico, como AS, cafeína, cisplatina, álcool, diuréticos tiazídicos, adrenalina, levodopa, etambutol, pirazinamida e entre outros. A classificação de Cairo Bishop, né, ela é de 2004, mas foi revisada em 2011. Ela é amplamente utilizada, dividindo a síndrome laboratorial e clínica. A forma laboratorial requer, então, pelo menos duas alterações entre ácido úrico, potássio, fósforo e cálcio, e a forma clínica consiste na presença da síndrome laboratorial associada a uma complicação clínica. Aqui eu coloco a laboratorial, duas ou mais alterações. Aí eu coloco que o ácido úrico maior ou igual a 8 miligramas decilitro, ou um aumento maior ou igual a 25% do valor basal. O potássio maior ou igual a 6, ou um aumento de 25% do valor do basal. O fósforo maior ou igual a 4,5 miligramas decilitro, ou um aumento maior ou igual a 25% do valor basal. E o cálcio menor que 7 miligramas por decilitro, ou uma redução maior ou igual de 25%.
A clínica é a insuficiência renal, caracterizada por uma creatinina maior ou igual a 1,5 vezes do limite superior da normalidade, além da presença de arritmias, convulsões, e aí tem a morte, né? Aqui são os critérios para a gravidade da síndrome, né? Ele divide em grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, de acordo com a creatinina, a presença ou não de arritmias ou convulsões. Eu não vou ler, não, depois está para todo mundo que quiser ver. E aí ele vai caracterizar o tipo o grau. Outros sintomas estão associados, né, às vezes à uremia, né, à disfunção renal, ou até os distúrbios metabólicos, são náusea, vômito, diarreia, letargia, mialgia, cãibra, parestesia, tetania, síncope e a morte. A prevenção é a melhor forma da gente tentar salvar o paciente, né? Então, coloquei aí ASCO 2018 com a atualização de 2023. As medidas preventivas, então, são indicadas de acordo com a classificação de risco do paciente, e todo paciente com neoplasia hematológica ele deve ser estratificado para o risco de desenvolver lise tumoral. Aí eu coloco uma estratificação, eu li vários lugares, então eu, né, coloquei da forma mais simples para a gente entender. Então, o primeiro passo é a gente fazer o diagnóstico, ver se tem, né, presença de síndrome da lise tumoral laboratorial, que é aquele maior ou igual a duas alterações. O segundo passo é o risco das malignidades hematológicas e tumores sólidos, a presença do LDH aumentado ou não. E o terceiro passo é ter o comprometimento renal. Aí coloquei lá que o baixo risco, então, são pacientes com tumores sólidos de baixa proliferação, LMA sem leucocitose, por exemplo, uma LDH normal. O de risco intermediário, LLA ou LMA com leucocitose moderada, uma LDH uma a duas vezes o limite superior da normalidade e sem disfunção renal. O alto risco já é um paciente com LLA ou linfoma de Burkitt com leucocitose maior que 100.000, uma LDH maior que duas vezes o limite superior da normalidade, além de massa tumoral grande, disfunção renal. A estratificação, então, a gente vê que depende do LDH, do tamanho da lesão, do tempo de instalação, né? Aí aqui eu coloco o que que você vai fazer dependendo da estratificação. Então, o alto risco, o paciente vai receber hidratação e o rasburicase, que é a medicação indicada, né? Moderado, hidratação mais halopurinol, que é o intermediário, e baixo risco, monitoramento e halopurinol. A hidratação, né, a sugestão dele é 2 a 3 litros metro quadrado por dia, para aumentar a excreção renal de ácido úrico e fósforo, monitorar os eletrólitos e evitar medicações, né, nefrotóxicas. Os diagnósticos diferenciais são qualquer outras doenças, né, que podem levar à insuficiência renal aguda, como uma ira pré-renal, sepse, necrose tubular, rabdomiólise e uma necrose tubular espontânea. Aqui eu falo novamente do tratamento, que o principal é a hidratação, para a gente tentar aumentar a excreção desse ácido úrico, né, desses metabólitos. O rasburicase, que é eficaz na redução rápida do ácido úrico, indicado em pacientes de alto risco. O alopurinol, que inibe a xantina oxidase, prevenindo a formação do ácido úrico, que eu mostrei no desenho da fisiopatologia lá em cima. E, por último, a diálise, que é indicado em casos de refratários ou complicações graves. Recentemente, essas são as evidências que a gente tem, que é a primeira é do Journal of Clinical Oncology de 2023, falando do rasburicase, que reduz em 30% a necessidade de diálise comparada ao alopurinol. Estudos do Lancet Hematology de 2024, que mostrou que uma redução de 40% na mortalidade com o uso do protocolo baseado na estratificação do risco, então é prevenir né, a lesão, a síndrome. E tem umas pesquisas em andamento que estão analisando interleucina 6 e ferritina como preditores precoces da síndrome da lise tumoral. Embora potencialmente fatal, né, é altamente prevenível, e a identificação precoce desses pacientes com medidas profiláticas adequadas e intervenções baseadas em evidências vão reduzir significativamente a morbimortalidade. Todas as minhas referências, bati recordes. Excelente. Mas não tem, é mais Não objetivo tem muita possível, né, coisa. cara? Só que Eu vou eu não parar. sou hemato, não vou ficar falando muitas, Não é muitas nem coisas que eu não preciso. Na entendo, né? verdade, A gente, uma síndrome, como você mesmo escreveu aí. Eu acho que vou parar a gravação aqui só para a gente poder abrir para bater um papo com os meninos. E já agradeço você obrigada. novamente, deixar registrado aí nosso agradecimento de novo, Carol. Obrigadão, viu? Obrigada.